Olá, voltando então aí à nossa filosofia, vamos para a nossa terceira aula desse segundo bimestre. Vamos continuar ainda nesse assunto do mito. Então, com certeza você já deve ter visto aí, deve ter jogado algum joguinho ou deve ter assistido algum filme que fale desse mito aí do Prometeu acorrentado. Então, agora você sabe um pouco mais dessa história, onde isso aconteceu, onde é que se originou essa história toda, né? Mas o importante agora é que nós passemos a pensar essas questões do mito com um pouco mais de percepção sobre essas realidades. Por exemplo, existem culturas diferentes, né? Culturas que têm aí mitos diferentes uma das outras e às vezes esses mitos parecem copiados um do outro, né? Embora essas civilizações estejam extremamente distantes uma das outras, o mito parece igual, né? Então, se você prestar atenção nisso, você vai perceber que em muitas delas os mitos parecem que tiveram a mesma origem, embora isso é quase que impossível de acontecer, né? Mas vamos ver então nessa aula, né? Nós temos aí uma proposta nova para você, para que a gente vá conhecendo isso e vá respeitando essas diferenças culturais que existem. É preciso que a gente vá aprendendo a praticar a alteridade, respeitar a cultura do outro e respeitar o modo como ele vive a sua cultura. Então isso é muito importante. Vamos então para a nossa terceira aula. Então voltamos aí para a página 82 do Caderno do Aluno. Nós vamos ver aí uma explicação sobre o que é o mito. O mito é um tipo de história ou de estilo literário de difícil definição. O mito se caracteriza como uma explicação fundamental, responsável pela disseminação de conhecimentos e valores. Por ser de natureza diversa da filosofia e da ciência, o mito não carece de validação e, dessa forma, não pode ser questionado. Ele não tem em comum um único autor, pois é construído e reconstruído socialmente, podendo apresentar mais de uma versão. Então, os mitos, eles são construídos no decorrer da história. Então, nós temos aí diversos mitos que buscam explicar a origem do universo, a origem dos seres humanos, né, como foi criada a Terra, como foram criados os planetas, etc. Então, esses mitos são uma parte do nosso conhecimento elemental, um conhecimento fundamental que nós temos, que precede a própria filosofia. A filosofia se origina justamente do questionar do mito, né? Algumas pessoas tentam questionar esses mitos e começam a se perguntar, mas como, por quê, de que jeito, de que maneira, né? Como isso aconteceu? Então daí surge dessas indagações, desses questionamentos, a filosofia que nós conhecemos hoje. Mas o mito, ele existe desde sempre e sempre existirá enquanto existir o ser humano sobre a Terra. Então, existem aí, né, em todas as culturas, narrativas mitológicas de criação, as quais procuram explicar a dimensão do homem como um ser, ao mesmo tempo da natureza e da cultura. A partir então aí de uma pesquisa que você vai fazer, né, eu quero que você procure conhecer um pouco das diferentes narrativas da criação. Então nós temos aí 4 narrativas da criação que você pode pesquisar. Então, narrativa da criação dos Kayapós, Carajá e os Tupi-Guarani, narrativa de criação judaico-cristã, narrativa de criação iorubá, narrativa de criação chinesa. Então, procure fazer um pequeno relato de todas essas narrativas. Não precisa ser uma pesquisa extensa, mas um pequeno relato tentando descrever qual é a essência do pensamento de cada uma dessas narrativas, né? Eu vou deixar aí para você alguns links de sugestão, onde você pode já encontrar material para fazer essa pesquisa. Mas eu gostaria que você, né, disponibilizasse isso para o seu colega, para o seu amigo que você sabe que às vezes não tem muita condição de ficar pesquisando ou muito tempo, ou talvez não tem nesse momento, está sem acesso à internet. Eu gostaria que você socializasse aí nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos de sala, né, essa pesquisa, para que todos tivessem acesso a esse material e a gente pudesse continuar as aulas, né, continuar aí todo mundo entendendo, né, o que é preciso entender, a habilidade que nós precisamos trabalhar
nesse bimestre. Então eu gostaria que você fosse solidário com o seu colega e socializasse aí a sua pesquisa, o seu conteúdo, discutisse, conversasse, trocasse ideias. Esses mitos são interessantes e vocês vão gostar de conversar um pouco sobre eles. Até a próxima aula.